Um homem descobre que sua namorada o traiu anos atrás. Mesmo arrependida, ela tenta salvar o relacionamento, mas ele não consegue superar a traição e adota uma postura fria. Presos em um ciclo de dor, ele precisa decidir se continua ou termina de vez. Enquanto isso, em outro relato, um homem começa a suspeitar que algo está errado quando sua noiva passa muito tempo no telefone. Ao investigar, ele descobre uma mensagem de um número desconhecido e confronta sua noiva, que inicialmente nega, mas acaba admitindo algo que o deixa confuso e inseguro sobre o relacionamento. Eu me vinguei da minha namorada infiel e ainda acho que não consigo perdoá-la. Minha namorada teve um período por cerca de 1 ano e um pouco em nosso relacionamento. A cada segundo fim de semana por alguns meses era noite das meninas e ela saía com suas amigas. Às vezes ela me mandava mensagens com fotos. Às vezes eu não ouvia de volta até a manhã seguinte, quando ela dormia na casa de uma de suas amigas. Eu mencionei algumas vezes que não gostava de ficar no escuro sobre suas noites, mas ela me disse que eu deveria apenas confiar nela. Eu realmente não gostei disso, mas não importou no final, pois ela decidiu se cortar daquele grupo de amigas e cortar a bebida. Nosso relacionamento continuou. Sempre que eu perguntava sobre essas amigas, ela dizia que as noites das meninas não eram justas para mim e que ela queria passar um tempo para se concentrar em nós, e então aqueles fins de semana se transformaram em noites de jogos de tabuleiro, noites de cinema, noites de experimentação, etc. Avançando 3 anos para cerca de 1 mês atrás, minha namorada e eu estávamos bebendo pela primeira vez em anos e eu estava incitando a tomar comigo porque eu sempre achei que ela era fofa mas em vez disso ela apenas parecia triste. Depois de um tempo ela desabou em lágrimas. Demorou muito tempo para consolá-la, para fazê-la responder, e ela disse que queria falar com sua irmã e se eu poderia dar um pouco a ela. Eu honestamente não tinha ideia do que era isso. Pensei em algum drama familiar até que ela voltou e me disse a verdade, já que aparentemente isso a estava comendo viva nos últimos 3 anos. Na última noite das meninas, ela me traiu. Ela me implorou para perdoá-la e quando perguntei o que ela queria dizer com trair, ela me implorou para não perguntar detalhes, pois isso pioraria as coisas. Meu coração afundou então, porque ouvir isso deixou claro que provavelmente não foi apenas um beijo. Eu disse a ela que era estúpido confessar pela metade e esperar que eu a perdoasse, e ela estava inconsolável naquele momento. Então, depois de cerca de 10 minutos tentando fazê-la cuspir o que tinha feito, ela me negou quaisquer detalhes. Eu disse a ela que se você não me dissesse o que fez agora, eu sairia pela porta e você nunca mais me veria. O que a fez surtar tão alto que fiquei com medo de que a polícia fosse chamada. Então comecei a ir para a porta onde ela parou. Ela confessou que tinha dormido com 2 homens que suas amigas conheceram naquela noite. Ela tentou me abraçar em um esforço para me impedir de ir embora, mas eu a mantive a uma distância de um braço e não conseguia nem pensar no que perguntar. Minha vida parecia ter se desfeito. Eu disse a ela para ir para a cama e que conversamos sobre isso de manhã, e eu tinha planejado ir embora, mas ela acabou me segurando, implorando para que eu passasse a noite. A noite toda eu apenas fiquei fervendo de raiva enquanto ela choramingava no meu peito antes de adormecer. De manhã ela estava destruída. Pedi que ela explicasse o que aconteceu em detalhes, e se eu descobrisse em algum momento que ela pulou um detalhe ou obscureceu algo, eu nunca a perdoaria. Ela basicamente explicou que 2 caras estavam andando com eles no grupo e pagando bebidas para todos, e ela estava insegura de que eles não estavam dando atenção a ela. Então quando eles finalmente começaram a falar com ela, ela se sentiu validada. Ela saiu com eles para festejar depois da noite fora e foi lá. E eles ficaram. O discurso soou como o ápice de 3 anos de reflexão sobre aquela noite. A primeira pergunta que veio à minha mente foi 2 coisas ao mesmo tempo. Ao que ela disse que sim, e isso fez minha pele arrepiar. Então perguntei se ela ainda tinha contato com eles. Ao que ela respondeu que nem sabia os nomes deles. Perguntei se ela fez um teste de DST. Ao que ela pareceu um pouco irritada no início. Então imediatamente abaixou a cara e ela disse que sim, e eles usaram proteção. Eu tive que perguntar além disso se o teste de DST era negativo, ao que ela disse que sim. Então comecei a procurar razões. Você estava usando drogas. Você foi forçada. Eles te ameaçaram. Todos nãos. Então perguntei por quê. Ela não tem ideia. Ela simplesmente não se importou naquele momento, e quando eles terminaram ela sabia que tinha fudido tudo. Perguntei se essa foi a única vez e ela disse que sim, mas então acrescentou que ela tinha beijado um cara também quando saíram, mas tinha muito pouca lembrança disso. Então entrei em detalhes sobre quanto tempo antes da intimidade foi o beijo. Por que ela não parou de sair depois do beijo? Ela não tinha uma boa resposta para isso e apenas começou a se desculpar dizendo que ela não é mais assim. Ela não quer me perder. Eu disse a ela lá que queria terminar o relacionamento, o que a fez surtar e começar a implorar para que pudéssemos resolver as coisas. Nós tivemos uma discussão sobre como eu acho que tudo o que fizemos é falso, já que a mulher com quem estou saindo é essa persona cheia de culpa de si mesma e eu teria terminado com ela se ela tivesse sido honesta. Ela disse que aquela noite foi a noite que a fez perceber que ela me amava
amava mais do que tudo e não queria me perder. Então perguntei se ela se perdoaria e ela disse sim muito rapidamente. Eu disse a ela que se ela estivesse em casa a cada 2 fins de semana se perguntando se eu estava saindo com amigos ou fazendo intimidade com um estranho, então eu chegava em casa e me desculpava, ela me perdoaria. Ela disse que se eu fosse honesto sobre isso e não faria isso de novo, então sim, ela faria, mas ela manteve isso dizendo que era honestamente como ela se sentia. Então eu acabei chamando-a de blefe e disse a ela: ok, a cada 2 fins de semana eu vou sair e você não ouvirá de mim até que os fins de semana acabem e você terá que confiar que eu não estou fazendo intimidade com outras pessoas. Eu poderia dizer que ela queria dizer não, mas ela já tinha se trancado. Então voltamos para nossas vidas normais. Eu obviamente fui frio com ela no começo, mas ela colocou uma cara corajosa pensando que estávamos superando isso. Chegou o fim de semana e eu disse que ia sair e ela parecia um fantasma, mas não me impediu. Presumo que ela pensou que eu estava blefando, o que eu acho que era verdade. Fui para a casa dos meus amigos que sabiam de toda a situação e nós apenas assistimos a alguns programas de TV e tomamos alguns drinks. Ignorei todas as mensagens dela durante o tempo e quando cheguei em casa ela me deu um grande abraço e beijo e parecia que estava tentando ver minha noite através dos meus olhos, mas eu não dei nada a ela. Isso se tornou uma rotina e ela estava andando por aí como um zumbi 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensei em desistir do estratagema algumas vezes porque vi a mulher que amava por um breve momento, mas então o pensamento dela me traindo sempre me puxava de volta para esse estado de vingança. Minha amiga me disse que o que estou fazendo é maligno e que eu deveria simplesmente abandoná-la se não pudesse perdoá-la, o que eu concordo. Não estou gostando de vê-la destruída por dentro. Isso honestamente me faz sentir péssimo porque sei que ótima namorada leal ela seria agora, mas eu simplesmente não consigo mais amá-la. Preciso dizer a ela agora que não há nada que possamos fazer para consertar isso. Não consigo superar o que ela fez, mas estou preocupado com as consequências dessa situação que a coloquei. Pense nas posições necessárias para que 1 a 3 aconteça. Não, eu ficaria louco. Se fosse uma pessoa, seria ruim, mas talvez fosse algo que vocês pudessem conversar. Mas o fato é que eram 2 caras e sua namorada. Não, eu estaria vendo tudo vermelho. As pessoas agem como se fosse tão difícil não trair. Então tem gente incompetente aqui. Oh meu Deus, pergunte por que ela sentiu a necessidade de ter 2 caras nela. Eu sou totalmente a favor da vingança mesquinha. Você nem está fazendo nada além de lidar de qualquer jeito com seus amigos. Se fosse eu, seria um rompimento de acordo. Só faça isso mais cedo do que tarde porque eu prometo que agora que ela confessou na mente dela, isso é o suficiente. Quando vocês finalmente terminarem, ela vai estar procurando o próximo cara para pular em cima e você vai ficar com o coração partido. Você realmente só está se machucando se continuar arrastando isso. Caramba, parece que ela se sente mal com isso, mas eu me pergunto por que isso aconteceu anos depois. A culpa não pode tê-la consumido do jeito que ela alega se ela foi capaz de estar em um relacionamento normal com você por todo esse tempo sem dizer nada sinceramente. Se ela nem estivesse bebendo e decidiu fazer 1 a 3 com esses caras enquanto está ciente de que você está em casa esperando por ela, então isso é simplesmente, não há outra maneira de ver isso. Não tem como ser perdoado. Por algo assim, é horrível demais. Especialmente porque ela já traiu uma vez antes com aquele beijo e isso não foi o suficiente para fazê-la dar um freio em seu comportamento. Abandone-a. Espero que ela aprenda alguma coisa com isso e que sua próxima namorada seja capaz de honrar seu relacionamento adequadamente. Eu peguei minha noiva mandando mensagem para o ex ontem à noite. Então vamos começar aqui. Já teve aquela sensação de que algo está errado? Eu tenho isso há algum tempo, mas passa quando ela me lembra que me ama e faz coisas por nós. Morando com minha noiva há 9 meses, ela se mudou de outro estado, do qual ela já estava cansada. Então, nos últimos dias, notei que ela tem mexido muito no telefone. Eu até disse especificamente para ela parar de ficar no telefone enquanto assistíamos ao nosso programa, já que tudo o que eu ouvia eram notificações. Ela vai ao banheiro e notei que ela deixou o telefone onde eu estava. Ela recebe uma notificação de um número que nem está salvo. E é claro que fico curioso. Primeiro, procuro o número e vejo se o tinha salvo. Não. Então começo a me perguntar se é um dos irmãos dela com quem ela não é tão próxima. Mas isso não faz sentido, já que tem os números deles. Agora sei que algo está acontecendo. Procuro o número. Para encurtar a história, era o ex dela. Pego o telefone dela e vejo que ela está mandando mensagens para ele há um tempo desconhecido. Enquanto eu olhava o telefone dela, um monte de coisas passavam pela minha cabeça tentando descobrir quem era. Então, em vez disso, li as mensagens. Não há quanto tempo elas estavam trocando mensagens. Peguei alguns vislumbres delas falando sobre dinheiro, como se tivessem feito algum tipo de troca. Rolando para cima, porém, começo a ver conversas acontecendo. Fotos dos cachorros delas foram trocadas. Elas estavam rindo. Ela enviou a ele uma foto do computador dela configurado, se ela trabalha em casa, que eu configurei para ela. E ela até disse a ele que estava prestes a levantar e usar a verdinha. Ela gostava e eu a fiz parar. Ele a fez gostar. Ela sempre disse que ele
ele era ruim para ela, que não tinha futuro e que ela estava farta dele. Ela volta para o quarto, e eu pergunto há quanto tempo ela está mandando mensagens para ela. Ela me olha louca, chocada, e eu pergunto de novo. Ela negou, e eu perguntei uma última vez. Ela negou de novo e começou a perguntar por que eu estava mexendo no telefone dela. Eu ignoro a pergunta dela, e digo para ela falar comigo quando ela quiser começar a dizer a verdade, o que eventualmente a levou a me dizer que eles estavam mandando mensagens, mas nada romântico. Ela afirmou que eles estavam falando apenas sobre dinheiro, já que ela ainda deve dinheiro a ele pelo telefone dela que ela está pagando. Ela sempre disse que pagaria a conta do telefone para a mãe. Um monte de coisas está circulando na minha mente. Ela sabe que lealdade é tudo para mim. Nós até tivemos uma discussão recentemente sobre infidelidade, e como pessoas que estão noivas e casadas têm traído muito ultimamente. Ela sempre dizia que eu não tinha nada com o que me preocupar da parte dela. Ela ainda usa verde enquanto faz suas caminhadas. Ela ficou entediada e começou a falar com ele por vontade? Foi algo que eu fiz. Não sei se devo considerar isso trapaça ou não. Eu consideraria isso uma traição emocional. Se ela não achasse errado, ela não se incomodaria em esconder isso de você. Ela pode dizer que era sobre o dinheiro que ela ainda deve. Mas o que isso tem a ver com as fotos dos cachorros e seu computador? Mas sim, a questão da verdinha é o grande sinal de alerta. Eu me desculparia por mexer no telefone dela, mas, ao mesmo tempo, eu a deixaria saber que o comportamento dela levou diretamente a isso. Diga a ela que ela está agindo de forma estranha e mexendo no telefone sem parar e que você estava 100% certo em desconfiar. Pessoalmente, eu agora sentiria que não tenho certeza se conheço essa pessoa com quem devo me casar. Eu colocaria o casamento em espera e daria tempo para nós dois resolvermos isso. Se ela está tão interessada em seu amigo, talvez ela só precise ficar com ele em vez de ficar com você e manter conversas secretas. O fato de ela ter mentido para começar significa que ela estava escondendo. Se eu estivesse trocando mensagens com meu ex e meu marido me perguntasse sobre isso, eu seria honesta. Pessoalmente, sou amigável com um ex devido a uma situação em comum que nos torna próximos. Meu marido sabe disso. Sempre que meu ex e eu temos conversas significativas, eu conto ao meu marido. Por exemplo, alguns meses atrás, tive uma conversa em que disse a ele que sei que costumávamos ter um relacionamento muito tóxico, mas nós dois crescemos como pessoas e eu não sou a mesma pessoa que costumava ser. Estou feliz que ele esteja feliz e estou feliz que somos amigáveis. Eu também disse a ele que quero que nossos filhos sejam próximos e estou ansiosa para que ele tenha filhos. Contei isso ao meu marido e ele foi muito compreensivo e não questionou nada, porque eu contei a ele, sem que ele perguntasse ou visse algo suspeito acontecer. Ela parece estar escondendo coisas. Talvez seja um pouco de medo antes do casamento, talvez seja mais. Não sei se chamaria isso de traição, mas é definitivamente uma quebra de confiança. Só você sabe se consegue superar isso. Se para você vale a pena salvar, tente pausar o casamento por enquanto e tente terapia. Se você quer cortar suas perdas, isso também é muito compreensível. Se infelizmente algo assim causaria o fim do relacionamento, se for realmente platônico. Não estou te culpando de forma alguma, mas você a fez sentir que ela não poderia te contar essas coisas por possivelmente estar com ciúmes no passado? Talvez seja por isso que ela escondeu. Se você fez, converse também com ela sobre o assunto do fumo. Isso não é normal.